Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 30, só XYZ Wing. Agradeço sua visita. Quer colaborar para que nosso canal tenha mais visibilidade? Dê like, se inscreva, comente no chat e ative o sininho. Obrigado e vamos ao vídeo. Estamos tratando das Wings. Já abordamos X-Wing, vídeo 28, XY-Wing, vídeo 29. Abordaremos agora XYZ Wing. É muito importante você ter conhecimento total das outras wings antes de prosseguir. Por isso sugiro que veja os vídeos citados. E mesmo assim, vou resumir as wings já tratadas. X-Wing. Um só candidato, X, seja excludente dentro de uma linha ou coluna, aparece em duas unidades, distribuídos nas casas angulares de um retângulo. Excludente em linhas, como no exemplo, excluir em colunas. Teoricamente, poderia excluir o X de todas as 14 casas destacadas em rosa. O XY-Wing ou simplesmente Y-Wing. Agora teremos três candidatos excludentes, X, Y e Z, que disputam três casas, distribuído em três pares, assim, XY, XZ, ZY. Então é muito semelhante ao trio excludente, onde esse trio complementar disputam três casas, mas lá estavam contidos dentro de uma mesma unidade, em um bloco, em uma linha ou em uma coluna. Já no XY-Wing, eles estão agrupados em duas unidades. Veja aqui, no bloco 1 e na linha B. Chamamos de XY por terem um pivô XY e uma ala X e uma ala Y. Qual casa será o pivô? A casa que possa ver as duas alas. Note que a casa verde vê a casa amarela e a casa castor. A casa castor só vê a verde e a amarela só vê a verde. Assim, a casa verde será o pivô e as outras duas casas serão as alas. Posso nomear qualquer uma delas como X e Y ou como Y e X. Sempre vou identificar o pivô como verde, amarelo a ala X e em castor a ala Y. Dado o nome aos bois, falta agora definir que candidato eliminar. As casas que conterão o candidato-alvo ou candidato complementar ficam nas intersecções dos abrigos ou unidades das alas X com Y. Destaquei em laranja claro as casas que formam o abrigo da ala Y, casa castor, B6. Em azul claro, as casas do abrigo da casa da ala X, C3, amarela. Agora as intersecções das duas alas, destacada em rosa. Então, teoricamente, poderia eliminar até 5 candidatos que habitassem essas casas rosadas. Já identificamos as casas que podem ter candidatos a ser eliminados. Como identificar qual candidato é o candidato-alvo ou par complementar? Muito simples, não é o par que se encontra no pivô. No exemplo, o pivô contém os candidatos XY, então quem será eliminado é o terceiro candidato, o Z. Bem, vamos ao tema do vídeo, XYZ Wings. Olhe o esquema ao lado, procure as diferenças entre eles. São três candidatos que competem por três casas, dividido em duas unidades. Ocupam o bloco 1 e a linha B, tanto no XY quanto no XYZ Wings. Então, até aqui são absolutamente iguais. Notou que no XYZ Wing tem uma casa com três candidatos? Pois é, no XY Wing eram três candidatos agrupados 2 a 2. E no XYZ Wing sempre haverá uma casa que aparece os três candidatos. Essa casa será o nosso pivô. Essa é a diferença entre XY Wing e XYZ Wing. Vamos padronizar o nosso pivô como sendo a casa verde e identificar as alas como ala X em amarelo e ala Y em castor. Vamos destacar a área de abrangência do abrigo C3, casa amarela, e a área do abrigo da casa castor, e a intersecção das áreas.
Agora a segunda diferença entre XY e XYZ-wing. As três casas em rosa seriam válidas para o caso de ser um XY-wing. Já no caso de XYZ-wing, só as duas casas em rosa serão consideradas como casas-alvo. Não posso excluir a casa roxa. Eis então o resumo de um XYZ-wing. Verde, pivô, XYZ, amarelo, ala X, castor, ala Y, rosa, casas-alvo. Importante, as casas-alvo têm que ver as duas alas e também o pivô. Note que B1 pode ver as duas alas e o pivô. Também B3 pode ver as duas alas e o pivô. Mas a casa C7 pode ver as duas alas, mas não pode ver o pivô. Por isso ela foi excluída. O pivô poderia ser três candidatos, X, Y ou Z. Vamos avaliar as três alternativas. Se B2 pivô for X, se pivô for Y ou se o pivô for Z. Se o pivô for X, a ala X será Z e a ala Y será Y. Z não poderá ir para o alvo. Se o pivô for Y, a ala Y será Z e a ala X será X. Z não pode ir para o alvo. Se o pivô for Z, Z não pode ir para o alvo. A ala X será X e a ala Y será Y. Ufa! Sei que foi muita teoria, mas sem ela você iria ficar boiando nesse mar revolto. Aqui é a nossa praia, a grade do Sudoku. Vou te ensinar a nadar de braçadas após ver vários exemplos práticos. O que eu procuro? Três candidatos que disputam três casas. Os candidatos são 2, 8 e 9, disputando as casas E1, E8 e F2. Em uma das casas, todos os três candidatos estão presentes, 2, 8 e 9 em E1. E nas outras duas casas, eles estão agrupados 2 a 2. Pronto, temos um XYZ-wing. Onde é o pivô? A casa E1, que contém os três candidatos. Onde estão a ala X e a ala Y? Em F2 e E8. E qual é a casa-alvo? Ela tem que estar na intersecção das alas X e Y e dentro do bloco que contém o pivô. Ótimo, agora só falta descobrir o candidato que será eliminado. Será o candidato comum às duas alas, isto é, estar presente em F2 e E8. Então o alvo é o candidato 8. Segundo exemplo, o mais difícil é localizar três candidatos disputando três casas. Olho de lince. Destaquei para você. Veja que o resto é fácil. Pivô contém os três candidatos, 6, 8 e 9. Casas-alvo, no mesmo bloco do pivô e na intersecção com a outra ala. E o par complementar, candidato a ser excluído, tem que ser comum às duas alas, nesse caso o 9. Vamos ao terceiro exemplo. Pare o vídeo e localize os três candidatos que nos interessam. Tá aí, o pivô é a casa com os três candidatos. Nas alas X e Y, os candidatos estão agrupados em pares. A casa-alvo está sempre no bloco com o pivô e na intersecção com a outra ala. Quem é o candidato complementar? Estará na casa-alvo e também nas duas alas, ala X com 4 e 6, ala Y com 3 e 4. O 4 está presente nas duas alas, é o candidato a ser excluído da casa-alvo. Quarto exemplo. Pare o vídeo e tente localizar nosso próximo XYZ-wing e responder as perguntas básicas. Pivô, ala XY, casa-alvo, excluir quem? Pare, pense, continue. Espero que tenha localizado o trio. Vamos acompanhar agora mais aceleradamente o processo. O trio excludente 3, 4 e 6. O pivô e a ala X e a ala Y. Casa-alvo. Candidato complementar, número 3 será excluído.
Quinto exemplo, repetir rotina. Pause, pense e volte ao vídeo. Trio excludente, 3, 5 e 6. Pivô, 3, 5, 6. Ala X, 3, 5. Ala Y, 5, 6. Casa-alvo em rosa. Candidato complementar, número 5, será eliminado. Sexto exemplo, repetindo a rotina, agora mais acelerado ainda. O trio 1, 3, 6. Pivô e alas. 3 é o par complementar. Sétimo exemplo, siga a rotina. O trio 4, 6 e 9. Pivô e alas. As casas-alvos. 13 é o par complementar. Oitavo exemplo. O trio 4, 6, 8. Pivô e alas. A casa-alvo. 8 é o par complementar. Nono exemplo. Siga a rotina. O trio 5, 8, 9. Pivô e alas. A casa-alvo. 8 é o par complementar. Décimo exemplo. Siga a rotina. O trio 1, 5, 6. Pivô e alas. A casa-alvo. 6 é o par complementar. 11º exemplo. Siga a rotina. O trio 1, 3, 5. Pivô e alas. A casa-alvo. 1 é o par complementar. 12º, nosso último exemplo. Siga a rotina. O trio 2, 8, 9. Pivô e alas. A casa-alvo. 9 é o par complementar. Agora, após juntar a teoria e a prática, já dá para enfrentar qualquer maré, sem sufocos. Espero estar viciando você na delícia dos sudokus. Traga mais amigos para o canal. Obrigado. Te vejo boiando por aí. But boy, I like the way Cielo's looking. Cielo closing in lane 5. Is he going to finish ahead of the pack? Yes! 46.91, a new world record for Cielo. Bernard settles for silver.